Essa aqui é a segunda parte da última aula, que foi resolução de exercício. Paramos no exercício 5, o exercício da FUVEST, né? Sobre lâminas bimetálicas, uma questão bem tradicional, né? E agora vamos iniciar na questão 8, tá certo? Que é uma Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a questão consiste em assinar a alternativa que preencha corretamente as lacunas do texto a seguir, na ordem em que aparecem. A figura que se segue representa um anel de alumínio homogêneo, né, totalmente bem distribuído o alumínio, né, de raio interno RA e raio externo RB, né, que se encontra a temperatura ambiente. Ótimo. Qual seria, né, a frase aí que eu tenho que preencher as lacunas? Se o anel for aquecido até uma temperatura de 200 graus Celsius, observe que ele menciona a temperatura antes, não, mas falou que vai ser aquecido, né? Então vai ser aquecido até 200 graus Celsius. O raio RA, que é o raio interno, né? O que vai acontecer com ele? Ele aumenta, diminui, permanecerá inalterado, né? E o raio externo, que ele chamou de RB. Bem, eu sei que são anéis, né? São 2 anéis, né? Só que vamos imaginar o seguinte: imagine isso aqui formado por como se esse círculo, né? Vou pegar um anel como modelo, vou pegar aqui como se fosse um anel, né? Esse anel formado, tá, por diversos átomos, né, de alumínio. Então seria aqui um átomozinho aqui, um outro átomozinho aqui, um outro átomozinho aqui, e assim por diante, né? E cada átomozinho desse aqui lá formando lá, né, o anel. Beleza. Vamos fazer um modelozinho aqui que seria, imagine que esses átomos aqui tivessem ligados por molas, né? Como se fosse molas ali entre eles, né? Que eles ficam vibrando, né? Tipo as molinhas aqui em volta deles. E assim que esse material é aquecido, ele vai fazer o quê? Bem, assim que você aumentar a temperatura desse material, ele vai aumentar a sua energia. Qual energia? Vou pensar em energia cinética. E essa energia cinética está relacionada com o quê? Essa energia cinética está relacionada com a matéria, com quem está movimentando ali, no caso os átomos, as moléculas, né? Já que estão movimentando, então está relacionado com a sua velocidade. Então essa é a energia interna ou energia cinética dos átomos ali. Beleza. Aí o que acontece? Você vai lá e aquece, aumenta essa energia. Então aumenta a distância entre esses átomos, né? Eles estão vibrando mais, eles precisam de mais espaço agora. Então essa distância média entre os átomos, essa distância vai aumentar. Essa distância vai aumentar consideravelmente, e o único jeito dessa distância aumentar e manter a geometria, né, significa o quê? Esse anel aumentar de raio. É o único jeito da distância média entre as moléculas aí aumentarem também. Então, aumentou a temperatura, por consequência aumentou a energia cinética, né? E, por consequência, também aumentou a distância média entre as moléculas, naturalmente aumentou o raio. Então, como preencher corretamente aquelas lacunas? Se o anel for aquecido até 200 graus Celsius, sofreu uma variação de temperatura, tá vendo? Por que estudamos tanto antes aquelas escalas Fahrenheit, Celsius, Kelvin, né? Estudamos tanto formas de medir temperatura, discutimos o conceito de temperatura, ok?
Por quê? Porque daqui para frente vamos estudar as consequências dessas variações de temperatura. Tá? E uma delas é a dilatação. É como se esse círculo, eu sei que é um anel, tá? Mas é como se esse anel se comportasse como fosse uma moeda, como se fosse maciço, né? Eu sei que não é, mas como se fosse maciço. Então, ele, ao aumentar a distância média entre as moléculas, ele aumenta o raio. Então, a resposta correta seria: aumenta tanto o raio interno quanto o raio externo. Então, letra correta, né, é letra A. Beleza? Tranquilos? Bem, eu vou resolver alguns exercícios, não vou resolver todos. Eu marquei alguns como atividade. Escolhi alguns exercícios aqui para resolver. O próximo deles, inclusive, é o exercício 9. Ok? É o exercício 9. O exercício 9, que é o exercício... esse aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá. O exercício 9, ele é um exercício equilíbrio, fala sobre o equilíbrio da química interna do corpo humano, se deve em grande parte ao trabalho dos rins. Ó, a física aí, ó. A sobrevivência do homem depende do funcionamento normal desses órgãos vitais. Cada rim tem a forma de uma grande grão de feijão, né? Semelhante, medindo em um adulto de 270 a 300 centímetros cúbicos. Estamos falando de dilatação volumétrica, por incrível que pareça, hein? Com peso aproximado de 120 a 180 gramas. Beleza. Considerando-se um rim artificial, fabricado com um material cujo coeficiente de dilatação linear seja igual a 22 vezes 10 a menos 6. Então, veja bem, que apresenta um volume de 2,8 decímetros cúbicos a 35 graus Celsius. Então, ao ser aquecido até 35,5, seria meio grau de variação de temperatura para o corpo humano, razoável, aceitável. Terá uma variação de volume em milímetros cúbicos iguais a, bem, isso aqui é para saber, é uma maratona entre várias unidades, é para saber se você consegue transformar todas essas unidades, entendeu? Então vamos lá. Falou antes, né? Então, considerando um rim artificial fabricado com um material cujo coeficiente de dilatação linear seja igual, então vamos ao coeficiente de dilatação linear. Veja a maldade da questão. A maldade da questão começa aí. Então ele começou a falar do quê? Do alfa. Bom que está destacado aqui, do alfa. Ele é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Esse aqui é o dilatação linear. E falou que apresenta, né, quer saber qual vai ser a variação desse volume, só que ele não quer em decímetros cúbicos, né? Então ele fala que apresenta um volume inicial de 2,8 decímetro cúbico. Eu poderia já passar isso para milímetros cúbicos, né? Milímetros cúbicos, porque aí já dá a resposta lá no final. Então, aqui eu teria milímetros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos. Então, eu tenho que andar duas casas. Só que como é cúbico, né? Isso aqui vai aumentar pra caramba, né? Vai ter aqui um 10 a terceira, que é quando eu passar para centímetros cúbicos, teria um 10 a terceira. Vamos por etapa. Um 10 a terceira. Mas se eu andar mais uma casa, que é o objetivo, 2,8, eu vou andar mais 3 casas. Aí eu vou chegar em milímetros cúbicos. Então, eu andei decímetro, centímetro e milímetro. Eu estava em decímetro, passei para centímetros, andei uma casa, só que como é o cubo, né?
multipliquei por 10 a terceira. Depois eu andei mais uma casa, como é o cubo, andei aqui, aumentei mais 3, né? Então, cometi um errozinho aqui então. Então, vamos lá. Então, esse aqui, ó, é 6. Esse aqui é 6. Esse aqui vai ser... Eu andei mais 3, né? Então, já tinha 3, andei mais 3, perdão. Milímetros cúbicos. Então, eu estava em decímetro, pulei para centímetro e milímetro. Pronto, eu já tenho meu volume inicial, 2,8 vezes 10 a sexta positivo milímetros cúbicos. Uma outra maldade do exercício, vamos dizer assim, é essa aqui, ó. Ele falou que é o coeficiente de dilatação, coeficiente de dilatação linear. Opa, pensei que ia ser mais transparente. Então, eu estou falando de volume. Então, se eu estou falando de volume, isso aqui eu tenho que multiplicar. Volume são, até mesmo como as unidades mostraram aqui, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, são 3 dimensões. Se são 3 dimensões, eu vou passar isso aqui para coeficiente de dilatação volumétrico, que eu vou multiplicar por 3 aquele valor que foi dado lá no enunciado, 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. Então, lembrando aí, ele quer a variação do volume, como ele disse aqui, variação do volume, nada mais é do que o volume inicial, o gama, e a variação de temperatura. Ele fala que a temperatura que a temperatura variou de 35 a 35,5. A gente está falando do corpo humano, né? Não pode esquecer. Então, uma variaçãozinha de meio grau. Então, pronto, já está ótimo aqui, já dá para fazer essa conta aqui. Então, qual vai ser a variação? E já vai sair em milímetros, do jeito que ele quer. Volume inicial, que é o volume aqui de 2,8 vezes 10 a sexta, vezes o coeficiente, que é só multiplicar aqui, 66 vezes 10 a menos 6, vezes eu já vou fazer a variação toda de temperatura, né? Variou só meio grau. Então, uma coisa que de cara eu vou fazer aqui é cortar o 10 a 6 com 10 a menos 6. De cara eu já vou fazer isso aí. Vou puxar uma calculadorinha aqui. E vou fazer o 2,6, 2,8, perdão, vezes 66, vezes o meio grau, né? Então, isso aqui vai resultar, já tirei as potências de 10, vai resultar em 92,4 milímetros. Lembra que eu fiz a transformação lá no início, né? Para já não ter problema aqui, milímetros cúbicos. Então, a minha variação volumétrica, ela é 92,4 milímetros cúbicos. Então, tá aqui o meu resultado, letra D. Beleza, galera? Isso aí, tranquilos? Bem, a outra seleção que eu fiz, esse foi o exercício. A outra seleção que eu fiz, esse foi o exercício 9. Próximo foi exercício, pelo menos uns 2 mais teóricos aqui, ok? Então, os exercícios mais teóricos. Então, nós vamos... Tá aqui um exercício da PUC do Rio de Janeiro. Vamos lá? Bem,
Certo, então exercício 11, tá? Esse é o exercício 11, na sequência de vocês aí. Uma porca está muito apertada no parafuso. Ótimo. O que você deve fazer para afrouxá-la? Vamos pensar o seguinte, eu tenho mais de uma possibilidade, tá? Vamos pensar no parafuso. Vou pegar esse parafuso aqui, tá certo? Esse parafuso aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso, o parafuso, um cilindro, então eu estou falando de uma variação volumétrica, né, que é um volume inicial. Vou aproximar de um volume, né, como fosse um cilindro, uma dilatação, coeficiente de dilatação e uma variação de temperatura. Se eu reduzir essa temperatura, né, se houver aqui um resfriamento, né, resfriar, isso parafuso, tá? Ele vai o quê? Reduzir o volume, vai ter uma variação negativa do volume, né? Ele vai reduzir o volume. E o volume qual que seria o volume, né, para ser mais matemático aí? Qual que seria o volume de um cilindro, né? O volume de cilindro, se você for pensar num cilindro bem desenhado, não é esse caso, né? Ele nada mais é do que vamos ver se eu acho um cilindro aqui, né? Lógico. Ele nada mais é, né? Deixar ele mais ou menos assim, para ficar mais bonitinho. Ele nada mais é do que a área da base, né? A área da base, né? Do topo aqui que é a mesma coisa, a área da base, né? Pode ser da base, porque está mais fácil de enxergar aqui, eu joguei aqui. Na verdade, a área desse círculo aqui, ó. Qual que é a área de um círculo, hein? πr ao quadrado. Se eu quero calcular o volume desse objeto, é só fazer o quê? Pegar a área da base dele, né? A área da base, e multiplicar pela altura que ele tem. Então vamos pensar aqui, vai ser πr ao quadrado vezes a altura. Então, o que significa? Só para ajudar a fixar aí. O que significa, então, uma redução no volume? Eu sei que é variação de volume, né? O que seria uma variação no volume desse objeto, né? Seria uma redução, isso aqui, o π é um número, é uma constante, seria uma redução, então, no raio, ótimo, ele ia ficar mais frouxo, aqui ia diminuir o raio do cilindro aqui, e da altura. Teria essas duas dimensões aqui, ó, que reduziriam. Porque essas duas aqui que dão o volume, né? Então reduziria. Seria possível desencaixar? Seria possível. Seria uma possibilidade. Isso se eu resfriar o parafuso. O contrário, então, nem pensar, né? Se eu aquecer o parafuso aí, não vai dar certo. Agora, se eu pego a porca, o que eu posso fazer com essa porquinha aqui? Né? Eu quero que ela aumente as dimensões. Eu quero, tá? Vamos ver se eu acho alguma coisa parecida com a porquinha aqui. Eu quero pensar na porquinha aqui, né? Se eu for pensar nessa porquinha, eu quero aumentar essas dimensões aqui, ó, né? Eu sei que não é um raio, né? Mas eu quero aumentar essas dimensões aqui, ó. Beleza. Para aumentar essas dimensões, o que eu faço? Aquecimento. Aquecimento. Ok? Aquecimento. Por quê? Tudo bem, eu posso considerar essa porquinha olhando aqui, ó, a área, como fosse um anel, né? Como eu fiz com as situações de anel ali. Então eu poderia pensar numa dilatação de área ou superfície, né? Tanto faz, depende da superfície ou área inicial, vezes o beta, que quando é área são duas dimensões, e variação da temperatura. Se eu pensar nela como volume também, dependendo das dimensões que ela tem aqui,
Não está errado também não, tá? Mas o que eu vou fazer? Quando eu aquecer, eu vou aumentar quais dimensões? Eu vou aumentar a área. Eu vou aumentar a área, tá certo? E seria a área desse hexágono aqui, né? Esse hexágono aqui. Seria aumentar essa área, essa superfície aqui. Então, afrouxaria. Então, eu tenho duas situações. Eu tenho que tomar cuidado aí que eu tenho essas duas situações. As duas são verdadeiras, ok? Então, vamos lá. Letra A. É indiferente esfriar, né? Ou esquentar? Não, pelo contrário. Nem pensar. Se eu resfriar o sistema todo, ainda mais não, no caso falou a porca, né? É indiferente esfriar ou esquentar a porca, não. Esquentar a porca, né, significa ótimo, beleza, vai aumentar as dimensões, vai afrouxar. Mas esquentar e é indiferente, sendo que os comportamentos são contrários, né? Nem pensar. B. Esfriar a porca? Não. Já traçamos aqui a nossa hipótese, é aquecer a porca e resfriar o parafuso. Tá certo? Esquentar a porca? Esquentar a porca. Esquentar a porca é uma solução. Não é a única, né? Dá para resfriar aqui. É indiferente indiferente em física, pode desconfiar, tá? Não tem nada indiferente em física, não. Então, é indiferente esfriar ou esquentar o parafuso? Né? Não, parafuso já discutimos aqui que o parafuso tem que ser resfriado. Esquentar o parafuso, se esquentar o parafuso, você faz o contrário do que eu analisei aqui, ó. Você aumenta as dimensões do cilindro, então nem pensar, né? Então a única hipótese aqui seria a letra C. Esquentar a porca. Beleza? Tranquilos? Então, próximo exercício também teórico é o exercício 12. Vou pegar a sequenciazinha aí. Naturalmente que eu estou pulando um tanto de vários exercícios, porque eu passei vários como atividade, que eu vou corrigi-los depois, inclusive eu já tenho a correção guardada, né? E eu vou lançá-la. Bem, então vamos para o exercício 12. Tá aqui o exercício 12, tá? Exercício 12 é o seguinte. Então, João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão. Então, eu tenho aqui o eixo de aço e o anel de latão, como mostra nessa figura aí. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o orifício do anel. Então, quer dizer que o diâmetro do aço, né, é maior que o orifício do anel. Então, esse raiozinho aqui é maior. Ótimo. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior que o do aço. Então, coeficiente de dilatação do latão, que é o anel do latão, é maior que o coeficiente do aço. Vamos colocar isso aqui, ok? Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo do anel, né? Para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Ele quer o contrário, é quase um exceto aí, né? Bem, quais estão corretas, né? Exceto, então, entre várias corretas aí, vamos tirar a única que está errada. Ele não quer esse encaixe. Então, não está encaixando, né? Porque o raio, o diâmetro do aço aqui, ó, do eixo, o diâmetro, né? Ou seja, o raio do aço, né? Do aço é maior que o raio do anel, que é de latão, ok? E só que o coeficiente do latão é maior, ou seja, a princípio, quem tem uma, né,
Lógico que tem que ter as mesmas dimensões, mas a princípio o latão tem uma possibilidade, né, de dilatar mais que o aço. Só que o raio do aço aqui já está um pouquinho maior. Então o que eu posso fazer? Bem, vamos lá analisar caso a caso, né? Letra A, resfriar apenas o eixo. Se eu resfriar o eixo, olha só, o eixo é de aço. Então, resfriar significa reduzir esse raio, né, que não está dando certo. Então, ótimo, certíssimo fazer isso aqui. Só que ele quer uma situação para o encaixe, assinar a alternativa, né, que apresente um procedimento que não permita esse encaixe. A letra A permite, porque justamente o que não está possibilitando o encaixe é o raio do aço, que é o eixo, está um pouquinho maior do que o do latão. Então, se eu resfriar o aço, vai dar certo. B, aquecer apenas o anel. Aquecer o anel significa o quê? O raio do aço está maior do que o do anel. Se eu aquecer o anel, aquecer o anel, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o raio do latão, do anel. Ok? Aí eu posso resolver esse problema aqui, ó, já que o raio do aço está maior, né, o diâmetro do aço está maior, não vai entrar naquele anel, então eu aumento o raio do anel, aumento o raio do latão. Então vai dar certo? Vai encaixar? Vai, mas eu não quero essa alternativa. Então a letra B está certa, vai encaixar. Eu quero é que não encaixe. C, resfriar o anel e o eixo e o anel. Ó, se não está encaixando, a alternativa nunca é fazer a mesma coisa com os dois. Se já não está encaixando a temperatura ambiente, se você aquecer, piora não, né? Continua o problema. Se você resfriar, continua o problema. Por quê? Resfriam do mesmo jeito, proporcionais, de forma proporcional. Então, o que acontece? Continua não encaixando, se não estava encaixando a temperatura ambiente. Se aquecer, você aquece proporcionalmente os dois lados, então não adianta nada. Beleza? Então, nunca que o mesmo procedimento é o mais interessante. Mas no caso, ele está querendo, na verdade, é o que não encaixa, né? Então, resfriar o eixo e o anel não vai encaixar, não. Né? Ele quer um procedimento que não encaixa. Tá? E resfriar o eixo dá certo, aquecer o anel também dá certo, e resfriar os dois não dá certo, beleza? Então a alternativa a ser marcada é C, beleza? Agora vamos dar uma olhada na D. Vamos dar uma olhadinha na D. Aquecer o eixo é aumentar o raio do eixo. Aquecer é aumentar, é o contrário disso aqui, ó. É o contrário. Aquecer já é grande, o diâmetro já é grande, aquecer aumenta ainda mais o raio. Beleza. Aquecer o anel, o eixo e o anel. Mas olha que interessante. Aquecer, e eu vou voltar na letra C, aquecer o eixo e o anel. Eu vou aquecer os dois. Então eu vou aumentar o raio do aço, mas eu vou aumentar o quê? Quando eu aquecer o anel, eu vou aumentar o raio do anel. Caso você está aumentando os dois, e aí vai resolver alguma coisa? Mas quem tem o coeficiente maior? Então, se eu aquecer, eu tenho chance sim. Sabe por que eu tenho chance? Por quê? Porque o latão, que é o anel, ele tem chance de dilatar mais do que... Ele tem chance não, ele vai dilatar mais do que o aço. Então, aquecer os dois, o anel vai dilatar mais. Então, dependendo do aquecimento, vai encaixar perfeitamente. Ok? Então, é possível sim. Né? É possível sim. Agora, vamos analisar então com mais calma a C, que falou que resfriar o eixo e o anel. Resfriar os dois. Resfriar o eixo, resfriar o aço, vai diminuir o raio dele. Beleza, vai diminuir o raio dele. O raio dele é maior, né? Você vai diminuir um pouco, tem chance,
de dar certo. Mas você fala assim, Carlos, mas aí você também resfriou o anel de latão, né? Que tem uma possibilidade, né? Tem um coeficiente aí maior, ele pode ser que reduza, né? Você vai resfriar o anel, ele vai reduzir mais porque ele tem um coeficiente maior. Então os dois vão reduzir. Só que o latão, ele tem um coeficiente maior. Então o latão vai reduzir ainda mais. Olha só que questão interessante. O coeficiente dele é maior. Então se você aquecer com a letra D, o latão, como ele tem um coeficiente maior, ele vai dilatar mais. E como é ele que está atrapalhando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque ele que é o raio menor, ele está atrapalhando o encaixe, então ele vai, quando você aquecer, ele vai dilatar mais do que o eixo, que é o aço, que é o cilindro. Então, grande possibilidade de encaixe aí, vai encaixar. Só que, se você resfriar os dois, que é a letra C, não acontece a mesma coisa. Por quê? Resfriar os dois vão reduzir. Os dois vão reduzir. Só que o latão, ele não, na letra D não foi aquele que ia dilatar mais porque o coeficiente é maior, então ele também é o cara que vai reduzir mais porque o coeficiente é maior. Coeficiente maior é uma variação maior, seja para expansão ou contração. Então, a alternativa C, sem dúvida nenhuma, é uma alternativa que não vai acontecer o encaixe. Tá? Então, desconfie quando o procedimento é o mesmo para os dois. Né? Veja que na letra C o procedimento foi o mesmo para os dois, só que na hora de resfriar, o latão resfriou mais porque tem um maior coeficiente. E deu certo, porque quem estava precisando ele não queria que encaixasse. A verdade é essa. Agora, na letra D, ele vai aquecer os dois. Como o latão tem maior coeficiente, o latão vai dilatar mais. Então vai dar certo e vai encaixar, sim. E ele não quer que encaixe. Então letra A, B, e D encaixa. A C é a única que não encaixa. É uma questão com uma certa maldade, né? Tranquilos? Vamos para a próxima questão, então. Teórica. Vamos para a próxima questão, que é a questão 13. Vamos resolver rapidinho a questão 13, porque o vídeo está ficando um pouco longo. E para salvar esse negócio depois dá um trabalho danado. Então vamos para a teoria. Só mais uma teoria. Aí, essa aqui é a questão 13. Tá ok? Questão 13. A questão 13 e aí eu começo o próximo vídeo com a questão 14. Tranquilos? Bem, então vamos lá. Questãozinha teórica. Aqui, deixa eu... Então, que aumenta, não fica bom. Então tá aí. A questão 100% teórica, a questãozinha 13. Lembrando aí. Certo? Olha só, vamos lá então. Uma chapa metálica é feita com um orifício circular de mesmo tamanho de uma moeda. Então parece que é alguma coisa assim. Opa. Né? Parece que foi feito uma chapa. Uma chapazinha. Tem hora que é mais fácil desenhar, por incrível que pareça. Então foi feita uma chapazinha. Uma chapa de um determinado material. E aqui dentro foi feito um orifício. Né? Então aqui foi feita uma chapa. E aqui no meio foi feito um orifíciozinho. Nossa, tem que ter muita fé, né? Para ver que isso é uma chapa com orifício no meio. Bem, vamos fazer uma coisa tradicional, né? Então, opa, o principal sumiu.
Vamos imaginar então que nós temos uma chapa com um orifício, vamos pensar aqui, né? Um orifíciozinho aqui no meio. Aí, beleza, melhorou, né? Tá aí. Vou imaginar de mesmo tamanho de uma moeda, então vou imaginar que eu tenho um círculo semelhante a esse aqui, né? De mesmo tamanho, só que digamos que esse aqui seja a moeda, esse aqui de fora seja a moeda, seja a moedazinha, né? Então vou colocar ele maciço. E então vamos lá, é uma chapa metálica. Em uma chapa metálica é feito um orifício circular de mesmo tamanho de uma moeda que está aqui do lado de fora. Isso aqui é minha moedinha. Então está aqui minha moeda e ali é só um orifício. O conjunto chapa com a moeda no orifício inicia-se a 25 graus Celsius, temperatura ambiente. É levado a um forno e aquecido a 225 graus Celsius. Uma variação de temperatura, né, nada mais do que uma variação de 200 graus Celsius. Aumentou 200, né? 200 graus Celsius. Após o aquecimento, verifica-se que o orifício da chapa ficou maior que o da moeda. Dentre as afirmativas a seguir, indique a que está correta, ok? Bem, ele falou que foi usado uma chapa, né? Em uma chapa é feito um orifício circular de mesmo tamanho. Então, bem, vamos pensar o seguinte, que esses carinhas aqui têm as mesmas dimensões, né? Se a gente está falando de área, teriam a mesma área inicial. Mas quem garante que tem as mesmas características, ou seja, o mesmo coeficiente, né? Mas estão sujeitos foram sujeitos à mesma variação de temperatura. Foram sujeitos a uma variação de temperatura, né? Então, o que está constante? Vamos lá. O que é constante? Ficou claro aí que é constante. Isso aqui é constante. Constante. Que é o quê? A área inicial e a variação de temperatura. Então, a incógnita aí, né? O mistério aí tá aqui, ó. Ué, mas e o material? Material, né? Que foram feitos. Então, vamos lá. Letra A. Então, verifica-se que o orifício na chapa, ficou maior que o da moeda. Então, quer dizer que a moeda não tem um coeficiente de dilatação superficial igual ao da chapa. Porque eu sei que um é oco, o outro é maciço, mas como eles têm as mesmas dimensões e a chapa vai crescer, então é como se eles fossem geometricamente iguais, né? Eles vão ter que sofrer a mesma variação de área. Esse círculo, ele preenchido ou não, ele tem que sofrer a mesma variação de área. E isso não aconteceu, ficando o orifício maior do que a moeda. Então, quer dizer que o material que foi feito a chapa é um material que dilata mais do que a moeda. Então, vamos lá, letra A. O coeficiente de dilatação da moeda é maior do que o da chapa metálica, o contrário do que eu acabei de falar, né? Quem dilatou mais foi o orifício, ou seja, a chapa. Então, quem tem maior coeficiente de dilatação? A chapa. B. Coeficiente de dilatação da moeda é menor do que o coeficiente da chapa metálica, que eu havia falado anteriormente. Quem dilatou menos foi a moeda. Então, ela tem um menor coeficiente de dilatação. Cara, mas não mencionou se é o linear, superficial, volumétrico. Bem, se ele tem um menor coeficiente linear, vezes 2, porque é uma chapa, um círculo, porque a área vai ficar ainda pior, né? Ou seja, se está menor o coeficiente, então vai dilatar menos ainda, tá? Se for volume, vai dilatar menos ainda, porque eu vou pegar um coeficiente e vou multiplicar por 3, né? Então, seria B, sem sombra de dúvida, seria B. Então, esse aqui foi o exercício 13,
do material de vocês e darei sequência na próxima aula ao material 14. Beleza?